Fala galera, hoje será a primeira aula do nosso curso de eletromagnetismo, iniciando, como vocês podem ver, pela eletrostática. E hoje vou apresentar alguns conceitos bases dessa matéria e também introduzir já algumas equações para vocês poderem começar a resolver alguns problemas. Problemas sobre esse assunto podem ser encontrados no capítulo 3 do Irodov, que é o Problems General Physics. Então, vamos lá. A eletrostática, assim como todo eletromagnetismo, é baseada em fatos experimentais. Ou seja, primeiro se observou os fenômenos acontecendo, descrevendo eles, para após obter as equações que explicassem esses fenômenos. Há duas propriedades importantes no estudo da eletrostática, que correspondem ao estudo das cargas em repouso. Essas propriedades são a conservação da carga em um ambiente isolado, ou seja, em um ambiente em que massa não pode entrar, a somatória das cargas inicial tem que ser o somatório das cargas final, certo? Então, não é possível em um ambiente do nada aparecer uma carga positiva ou uma carga negativa. Se elas forem aparecer, elas têm que aparecer aos pares. A segunda propriedade é que a carga é quantizada, ou seja, ela só pode aparecer em múltiplos de uma carga fundamental, de uma carga elementar, que no caso é representado comumente pela letra E, em que esse E corresponde a 1,602 vezes elevado a menos 19 coulombs, em que coulomb seria a medida de carga elétrica. Tendo essas duas propriedades em posse, podemos já anunciar a lei de Coulomb, que é a lei que descreve a interação entre duas partículas carregadas em repouso. Bom, a lei de Coulomb diz que duas cargas se atraem ou repelem com a força proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Matematicamente, podemos observar essa expressão no canto esquerdo do quadro, que seria F12, a força exercida em 2 devido à carga 1, essa seria a carga 1, essa seria a carga 2, certo? E essa força seria igual a uma constante vezes o produto das cargas, que é 1 e que é 2, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Essa constante, K, ela pode aparecer algumas vezes nos livros como 1 sobre 4π epsilon. A única motivação para o uso do epsilon é de motivo histórico, foi o primeiro a aparecer, porém não há nenhuma diferença entre o uso dessas duas constantes. Ambas podem ser utilizadas de maneira correta. Bom, mas o que é que essa equação nos diz? Ela diz o seguinte: se eu tenho duas cargas de, vamos supor, módulo 1 e 2 coulombs, se eu dobro o valor de cada carga, a força será quadruplicada, porque cada carga terá uma influência direta no valor da força. Então, a cada fator que eu dobro o valor da força. E em relação à distância, como a dependência é um quadrado da distância, à medida que eu dobro a distância, a força cai por 1/4. Agora, quantas constantes que eu apresentei aqui no quadro? É importante saber as constantes no vácuo, que às vezes não são fornecidas e é bom ter em mente na medida do possível. São elas o K, que seria a relação direta, esse K que eu apresentei aqui, em que seria 9 vezes a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado, certo? Porém, eu recomendo que vocês já vão se acostumando com o uso do epsilon zero, certo? Que seria a permissividade elétrica do meio, no caso epsilon zero do vácuo, e o valor dele é 8,85 vezes elevado a menos 12 coulombs quadrado por Newton metro quadrado. É mais importante o uso do epsilon zero porque ele é o que comumente aparece nas questões e vai ser de uso muito importante quando vamos estudar eletromagnetismo na matéria. Então, é bom já ir se acostumando com o uso do epsilon, que até mesmo o Irodov usa ele bastante. Agora que já sabemos as propriedades, que no caso são a conservação da carga em ambiente isolado, a quantização da carga, ou seja, a carga no corpo só pode assumir múltiplos de E da lei de Coulomb, seria a equação que relaciona a força com o módulo das cargas e a distância entre elas, podemos já dar uma observada em alguns exercícios.
Bom, vou resolver agora o problema 3.3 do Irodov e vou passar agora para vocês o enunciado da questão para quem não tem o livro. Agora vamos resolver o problema. Tem aqui um desenho esquemático do que seria o problema, né? E os parâmetros mais importantes do que foi fornecido, que seria que o x é muito menor que o L e que a velocidade tem essa dependência. Bom, a primeira coisa que a gente pode escrever nesse problema são as forças atuantes nessas massas, certo? Vamos lá. Aqui teria a massa M, aqui teria um fio, certo? Que seria esse fio aqui, e aqui teria uma força de tração em direção do fio. Além disso, teríamos o peso dessa massa, seria mg, certo? Vamos inclinar aqui, né? Fazer melhorzinho. Pronto, mg. E como as cargas elas têm o mesmo sinal, a força é repulsiva, certo? Já que a força, né, nesse formato, K, Q1, Q2 sobre R quadrado. Então, se Q1 e Q2 tiverem o mesmo sinal, a força é de caráter repulsivo. Então a força tem que estar orientada nesse sentido. Beleza. Vamos traçar aqui o ângulo, né? Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Certo? Esse θ é o mesmo θ que aparece aqui. Ok? Que é esse θ daqui. Pegando as componentes, temos que tração vezes seno de θ tem que ser igual à força elétrica. Bom, nesse momento pode surgir a dúvida de que, na verdade, esse balanço de forças, né, na direção horizontal, ele deveria fornecer massa vezes aceleração dessa partícula, já que nós temos a velocidade. Porém, é importante ressaltar que a perda de carga por corpos carregados para o ambiente geralmente é muito pequena. Então, esse processo ele é de caráter praticamente estático. É possível encontrar em livros, no Tópicos ele comenta um pouco sobre isso, que se você tiver um corpo carregado e ele estiver exposto ao ambiente, ele aos poucos vai perdendo carga, porém numa taxa muito lenta. Então, a gente pode considerar na primeira aproximação que a atração sendo θ é sim igual à força elétrica, já que a aceleração é muito pequena. Beleza? E no equilíbrio vertical, tração cosseno θ é igual a mg. Bom, dividindo uma pela outra, temos que tangente de θ é igual a força elétrica sobre mg. Muito bem. Como temos aqui a expressão da força elétrica, vamos calculá-la agora. As cargas, elas têm o mesmo módulo e o mesmo sinal. Então, a força dela é dessa forma, né? K vezes Q ao quadrado sobre. E a distância entre elas é x, certo? Então, substituindo aqui, K ao quadrado sobre x ao quadrado.
Ok, tem essa relação aqui, né? Tem essa relação aqui agora. Bom, juntando essas duas relações que a gente acabou de obter, podemos obter a seguinte expressão. Tangente de θ é igual a K, que é ao quadrado, sobre mg x ao quadrado. Porém, a gente sabe que é a tangente de θ, já que a gente tem que aqui é x sobre 2 e que aqui é L. Como a gente pode ver, tangente de θ vai ser x sobre 2 sobre esse lado daqui, que seria a vertical, certo? Então, vamos escrever aqui tangente de θ também igual a, quem é esse lado daqui? O Pitágoras, né? A gente tem que ele vai ser L2 menos x2 sobre 4, certo? Então vai ser L2, opa, desculpa, primeiro é o lado de cá, né? Tangente, certo? X sobre 2 sobre, e é esse lado aqui, que é raiz de hipotenusa menos o outro cateto. Bom, nesse momento podemos observar que a equação está um pouco poluída. Já que eu tenho a dependência de L, x ao quadrado do outro lado, que vai ser um pouco difícil de trabalhar à medida que eu for progredindo na questão. Porém, o problema nos fornece que x ele é muito menor que o L, ou seja, ele nos diz que esse θ é muito pequeno. Se o θ é muito pequeno, podemos usar uma aproximação que vai facilitar muito, que é tangente de θ é aproximadamente seno de θ, quando θ é muito pequeno. Então, essa nossa relação, tangente de θ é igual a x sobre 2 sobre raiz de L2 menos x ao quadrado sobre 4, pode ser aproximada para seno de θ, que é x sobre 2 dividido por L. É igual a x sobre 2L. Voltando para a expressão 2, nós temos que x sobre 2L é igual a K, que é ao quadrado, sobre mg x2. Agora podemos observar que a relação ficou muito mais simples, certo? Porque agora eu tenho x separado, certo? Aqui eu vou mudar para cá, o x vai ficar num termo só, e o q também num termo só, e que vai ficar bem mais fácil na hora de diferenciar. Bom, agora que nós temos a relação entre q e x, temos que obter uma relação entre x e t, para assim, substituir essa expressão e obter a relação entre q e t. Bom, para isso, vamos usar a equação fornecida, que é a velocidade de aproximação entre as partículas é a sobre raiz de si, a sobre raiz de x, certo? Então, v, quem é v? V é a taxa com que esse tamanho x diminui. A taxa que esse tamanho x diminui é menos dx dt, certo? Porque a velocidade foi dada em módulo, ok? E o dx nosso é negativo. E isso daqui é igual a sobre raiz de x. Bom, integrando isso daqui, temos que integral x elevado a 1 dx é igual a integral de a dt. Os limites são de 0 a t. E aqui vamos botar um L inicial até um x, certo? Daí nós temos que, pela regra de integração, né? 2 terços vezes x elevado
a 3/2 menos 0 elevado a 3/2 é igual a t. Então, nosso x elevado a 3/2, desculpa, menos aqui, né? Menos aqui. Então, nosso x elevado a 3/2, ele vai ser igual a L elevado a 3/2 menos 3/2 vezes AT. Ok? Então, essa expressão aqui a gente guarda. E agora vamos voltar a olhar para essa expressão aqui. Vamos agora isolar o Q de um lado e o X do outro, para a gente poder substituir essa equação. Então, passo 6. A gente tem que Q ao quadrado, ele é igual a mg sobre 2kl, mg sobre 2kl, ok, vezes x ao cubo. Então a gente tem que o Q, ele é raiz de mg sobre 2kl, vezes x elevado a 3/2. Substituindo essa expressão daqui, aqui, a gente tem que o Q, ele é raiz de mg sobre 2kl, vezes L elevado a 3/2, menos 3/2 vezes AT. Diferenciando de um lado e do outro, a gente tem que o dq, ele é igual a raiz de mg sobre 2kl. Diferenciando pela constante, dá 0, menos 3/2 de A, diferencial do t é o próprio dt. Então, ó, dq dt, ele é igual a menos 3/2 vezes a raiz de mg sobre 2kl. Ok? Porém, o gabarito do Irodov geralmente aparece o valor do epsilon, então eu vou substituir aqui a resposta também utilizando o epsilon zero, né? Então, usando que k é 1 sobre 4π epsilon zero, é como se estivesse multiplicando 4π epsilon zero aqui em cima, então só vai cortar o 2. Então, dq dt, ele é igual a menos 3/2 vezes raiz de 2π epsilon zero mg, certo? Sobre L. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a nossa primeira aula do curso de eletromagnetismo, né? E é isso aí. Nos vemos na próxima.